Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Deve se borrou aqui meu batom, acho que não, né? Boa noite. Hoje a gente vai falar na nossa aula sobre o Estatuto do Idoso. A gente vai conhecer um pouquinho desse estatuto, do que ele fala, dos direitos dos idosos. E eu quero combinar uma coisa com vocês. A nossa matéria, a nossa matéria de geriatria, o nosso cronograma tá para o dia 30 de abril, se eu não me engano. Acho que dia 30 de abril, alguma coisa assim. E como a gente tinha pego uma aula de APH dessa matéria, então vai encerrar dia 6 de maio, tá? A gente teve reunião e vai ficar nisso. E aí a gente vai fazer prova na plataforma. E eu queria ver com vocês só uma coisa. Eu ia passar um exercício para hoje para fechar os 3 pontos de trabalho, mas eu vou deixar para semana que vem de novo. Que aí vocês desafogam um pouco aí também. E aí eu passo valendo mais um ponto a semana que vem para nossa prova valer 7. Tá bem? Vamos lá então. Depois eu posto no grupo lá do WhatsApp também para todo mundo ficar sabendo, tá bom? Vamos lá então. Estatuto do Idoso. Bonitinho, né? Embasado pela Lei 10.741, de 2003. Claro que antes do Estatuto tiveram algumas políticas, né? Então, a gente tem Política Nacional do Idoso, a gente tem alguns outros decretos. Então, tudo, gente, para chegar no ponto que a gente tem hoje, já veio lá de trás. Igual em neuropsiquiatria a gente viu. Vem vindo umas evoluções, alguns decretos, portarias, até virar política e até virar estatuto, tá? E aí assim foi com a questão do idoso especificamente. Ele também não tinha esse olhar diferenciado, como, por exemplo, o paciente psiquiátrico não tinha, como, por exemplo, a mulher também não tinha. Então, a gente já passamos por algumas matérias que a gente viu essa evolução legal, tá? Digamos assim, que acontece. Então, com o idoso, aconteceu da mesma forma, existiam alguns marcos, mas a gente não vai se apegar a isso. Eu quero bater muito assim, falar com vocês no Estatuto do Idoso. Vai ficar uma aulazinha grande de novo hoje, porém a gente termina ela semana que vem, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, o idoso ele é amparado pela Constituição Federal de 88 e dentro da Constituição tem um artigo específico que vai falar sobre o idoso. Que é esse aqui, ó, artigo 230, e vai falar o quê? Que a família, a sociedade e o Estado, então é um trio, tá? São 3, tem o dever de amparar o idoso, a pessoa idosa, tá? E também de assegurar a participação do idoso, aquilo que a gente conversou na primeira aula, na comunidade, né? Mantendo a dignidade do idoso, tentando fazer com que ele tenha a maior qualidade de vida possível, o seu maior bem-estar e garantindo a ele também o direito à vida. Então, na Constituição já faz menção a isso. Então, é dever da família, sociedade e do Estado, tá? Então, a gente se engana quando também a gente pensa que é só da família. Nós, enquanto sociedade, temos um papel também nisso daí, a gente vai falar. Fala lá também nos parágrafos lá sobre programas de amparo ao idoso que serão executados nos seus próprios lares, né? E que a maioridade, né, depois de 65 anos, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Isso já estava na Constituição, mas a gente vai ver mais a fundo no Estatuto também, essa questão de transporte público. Não nessa aula. Nessa aula a gente vai ver alguns pontos do Estatuto e a segunda aula a gente vai ver outros pontos, porque é bem grandinho, são 118 artigos. E a gente vai falar, eu não vou falar de todos os 118, tá, gente? Vou pegar os mais importantezinhos pra gente. Então tá aqui, ó. Idoso, quem então tem o dever de amparo legal, sociedade, Estado e família, aquilo que eu falei. Então, o Estatuto do Idoso, ele pega assim por campos de interesse
ele tem esses 118 artigos, mas ele é dividido por campos de atuação e de interesse, digamos assim. Então, primeiro ele vai abordar os direitos fundamentais do idoso. Então, do artigo tal até o artigo tal, vai falar do direito à vida, do amparo legal que o idoso tem, do direito de liberdade, etc. Depois, vai no segundo momento, do artigo tal até tal, vai falar de medidas de proteção, de violência, vai falar do aspecto social, de lazer. Depois vai falar de atendimento. Depois vai falar de acesso à justiça. Depois vai falar de violência do idoso, de crimes. O idoso também vai ter uma diminuição de pena de acordo com a idade. A gente vai ver também na próxima aula. Então, primeira coisa, a gente tem que definir, né? Quem que é considerado idoso pelo Estatuto do Idoso? Né? Qual é o critério adotado? Então, o critério adotado, gente, é a idade, tá? Então, a gente já pode ver aqui que ele tem, o critério é adotado, é a idade, e a gente vai ver aqui, ó, o Estatuto do Idoso é destinado, né, a ter os direitos, a assegurar os direitos, a falar dos direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, vai se enquadrar na definição de idoso quem, gente? Quem tiver idade igual ou superior a 60 anos. No artigo 2º, aí vai falar, lembra que eu falei dos direitos fundamentais? Então, quais os direitos fundamentais? São os mesmos da pessoa, de nós, de qualquer pessoa, não porque a pessoa é idosa que os direitos fundamentais dela mudam. Porque seria o quê? Preservação da saúde física, né? Intelectual, espiritual, social, condição de liberdade, de dignidade, isso tudo eu também tenho direito. Então, são direitos fundamentais da pessoa humana, que o idoso também tem. Então, o artigo 2º vai falar disso. Aí, esse critério de faixa de idade também fala do idoso a partir de 60 anos, mas a partir de 65 anos tem uma outra coisinha também que a gente vai enquadrar até lá no previdenciário, mas eu vou falar aqui de uma vez, mas eu vou voltar lá também. Que mesmo que é considerado idoso a partir de 60, na questão previdenciária, a partir de 65, aquele idoso que mora sozinho, que não tem ninguém por ele, ou que, né, não tem a família dando o auxílio necessário, ele tem direito a um benefício, acho que você já deve ter ouvido falar, que é de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS. Então, o idoso não necessariamente precisa ter pago o INSS aquele tempo todo, ter tantos anos de trabalho prestado, enfim. Se ele tiver acima de 65 anos e ele não tiver meio para sobreviver, morar sozinho, não tiver família, não tiver quem esteja com ele, se for comprovado, né, através de visitas de assistência social, da assistente social e tudo, ele sim recebe esse benefício mensal de um salário mínimo. Gente, vocês vão pensar assim, mas tem tanta fraude, acontecem tantas coisas com isso. Gente, infelizmente tem. Tem gente que tem família e tudo, mora com a família, mas recebe o LOAS. Em algum momento burlou isso aí da lei. Mas pela lei, o que a gente estuda, o que a gente está vendo aqui no Estatuto do Idoso, é que ele tem que não ter meios de sobrevivência, sabe? De onde tirar dinheiro para sobreviver. E aí, para isso, tem que ser 65 anos. Ficou grande, né? Nem vi no slide, mas olha só. Artigo 3, terceiro. De novo, a gente vai falar daquele assunto lá da Constituição, que é a obrigação da família, da comunidade, né? Ou sociedade, do poder público, com o Estado, né? Dá prioridade, então, ao idoso e o dever de dar conta do idoso, gente, tá? Que ele tem todos esses direitos aí assegurados na vida dele. A vida, a saúde, a alimentação, a educação, a liberdade e todos esses direitos fundamentais que a gente já falou aí. Então, de novo, repito, essa tríade, esse trio que tem esse dever de que
o idoso tem essa possibilidade aí de se alimentar, de ter direito à saúde, tá? Isso é uma parceria, isso é em conjunto. Aí até coloquei, esmiucei aqui o artigo 3º, né? Em algumas coisinhas importantes, assim, que a gente tá falando aqui sobre o Estado e tal, e garantir que seja prioridade, porque o idoso tem prioridade. Então, existem algumas prioridades estabelecidas no Estatuto do Idoso para ele. Então, por exemplo, ó, no parágrafo 1 aí, tem atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados. Então, gente, se a gente está para ser atendido no órgão público ou privado e tem um idoso, é garantido por lei que ele tem atendimento preferencial, gente. É difícil, às vezes, vocês falarem assim, Ive, mas tem 30 idosos, só tem eu vou ficar esperando os 30 idosos? Claro, existe um bom senso, tá? Mas o idoso, sim, se tem 30 pessoas jovens e chegam 3 idosos, eles têm direito, gente, a ser atendido prioritariamente. E os idosos acima de 80 anos, ainda mais prioridade ainda, tá? Depois, prioridade também, se tiver algumas políticas para serem votadas ou passadas no Congresso, para serem aprimoradas, a referente aos idosos também tem que ter prioridade, tá? Tem que ser passado na frente. Recursos públicos que dizem respeito ao idoso também tem prioridade de ser passado à frente, tá? Em relação ao atendimento do idoso pela própria família, aqui o que acontece? Aqui fala assim, que a prioridade do idoso é ficar com a família. Então, primeiramente, preferencialmente, o idoso tem que ficar com a família. Não tendo outro jeito, não tendo outra forma de sobreviver com a família, aí sim ele deve ser encaminhado para um atendimento asilar, para uma instituição de longa permanência. Mas a prioridade é a própria família, tá, gente? Ainda dentro do artigo 3º, né, do parágrafo 1, ainda tem prioridade, ó, acesso à rede de serviços de saúde e assistência social também, como eu já falei para vocês. Prioridade no imposto de renda, o idoso que faz imposto de renda e tem a instituição. Lembra que tem primeiro lote, segundo lote, terceiro lote? Então, o idoso tem preferência também em receber primeiro. Então, sempre um dos primeiros lotes é que vão ser o que o idoso vai receber, a restituição dele do imposto de renda, tá? Aqui tá falando no parágrafo 2 a questão dos maiores de 80 anos que eu falei com vocês. Então, os maiores de 80 anos ainda têm mais condições ainda de prioridade do que os idosos, né, mais jovens. Então, quanto mais velhinho, depois de 80, mais prioridade, tá? Falou aqui no artigo 2. Por que eu voltei no artigo 2, gente? Não, tá errado, pulei. Aí do artigo 3, artigo 4. Outra situação. O idoso, ele não pode ser negligenciado, não pode haver negligência com ele. Então, omissão de atendimento, omissão de cuidado, omissão de prioridades para ele, discriminação, violência. Então, o idoso, ele não pode sofrer qualquer tipo de violência, tá? Opressão, qualquer coisa que viole os seus direitos, tá? Então, para que ele não tenha isso, todos nós temos o dever de observar se tiver acontecendo alguma negligência, alguns maus tratos com o idoso numa família, por exemplo, tá? Ou uma violência doméstica, que a gente vai falar aqui embaixo, ou uma discriminação, alguns planos de saúde, algumas coisas colocam preços mais altos pro idoso porque ele é idoso, tá? Algumas situações nesse tipo no mercado de trabalho, ou entendeu? Em alguma situação que aconteça com o idoso que ele seja alvo de discriminação, de crueldade, de opressão, tá?
é dever de todos nós, tá? Ir contra todo esse tipo de atitude em relação ao idoso. Pois bem, nós temos que comunicar qualquer tipo de violência, por exemplo, contra o idoso. Então, é nosso dever comunicar às autoridades qualquer tipo de violação, tá? Então, se eu tô observando que um idoso, vou dar um exemplo, o idoso é aposentado, foi chamado para trabalhar num escritório de contabilidade ou num mercado, não sei, num comércio, numa função lá. Essa função, ele tá ganhando menos do que os outros que trabalham nessa função. Por quê? Porque ele já é aposentado e tal. E aí ele aceitou, mas em contrato informal. Você sabendo disso, pode denunciar, sabia? E deve. Por quê, gente? E isso é uma discriminação. Por que o idoso vai ganhar menos? Por que menos? Desempenhando a mesma função do outro. Se ele não serve para aquela função, então não contratasse. Mas já que ele serve para aquela função, por que pagar menos? Então é um tipo de discriminação, tá? Então tem que ser deletado. Deletado no sentido de falar, de comunicar, de denunciar, tá? Aí o artigo 6 vai falar isso, né? Que todo cidadão tem esse dever de comunicar à autoridade qualquer violação dentro do estatuto. E que os órgãos que vão estar fiscalizando isso são os conselhos nacionais, estaduais, municipais do idoso, tá? Tanto que todos esses vão estar, a gente vai, Ministério Público, os órgãos competentes para isso. Então aqui, ó, deixa eu passar aqui para eu ver onde que eu mostro isso aqui para você. Então pode ser para a polícia, pode ser para o Ministério Público, para os conselhos de nacional estadual do idoso, tá? Aí, passei do artigo 7, fui para o artigo 8. Já vai falar em relação à vida do idoso, tá? Vai abordar aqui. O envelhecimento tem que ser com dignidade e tem que ser garantido pelo Estado. Então, todas as questões aí de trazer qualidade de vida para o idoso. O artigo 10º vai falar da liberdade do idoso ir e vir, dele poder expressar sua religião, dele ter liberdade para isso, gente. Poxa vida, parece que é brincadeira. Toda aula com vocês, ó, de novo meu álcool em gel, só que hoje foi uma vez só. Toda aula aqui eu tô com... eu dou um espirro. Eita! Pronto. Desinfetado. Ai, cheio de álcool. Aí, gente, então tem o direito de ir e vir, de expressar o seu credo, sua religião, de participar da vida familiar, da vida em comunidade, tá? De expressar politicamente. Então são direitos e liberdades que o idoso tem e que a gente também tem, mas aqui tá especificamente lidando para o idoso, tá? Então tem que ter um tratamento específico e respeitoso para com o idoso. Tá na Constituição? Tá aí, tá na Constituição. Só que quando a gente pega o Estatuto do Idoso, é mais específico, sabe, gente? Ele coloca aqui mais específico e aí, criminalmente falando, muitas pessoas podem responder por conta do Estatuto do Idoso, tá? Porque aí tem prioridade o idoso tem essa prioridade legal também, tá? Do artigo 11º para frente, já tá falando até o 14º, tá falando de alimentação. Então, o que fala da alimentação? Que é responsabilidade dos filhos, no caso da família, da alimentação para o pai. Se caso a família, estuda aí do artigo 11º ao 14º, se caso a família não tiver essa condição de dar o sustento para o idoso,
vai ter que acionar o poder público, através de quê? Da assistência social. Aí, quando fazer esse acionamento, a assistência social vai avaliar, vai ter direito ao LOAS? Ou vai enquadrar em algum outro programa de assistência social do município? Tá? Mas o estatuto fala que é da família essa responsabilidade, porém, quando não consegue se adequar e não consegue cumprir, impõe-se um caso ao poder público, essa provisão aí ao Estado, tá? Na saúde, gente, o idoso tem total privilégio, total prioridade em tudo. A gente às vezes não vê tanto, gente. Em parte, se a gente parar para analisar, muitas coisas do SUS não funcionam. Não é porque o SUS não funciona. É porque, gente, quem trabalha no SUS não trabalha direito. Quem trabalha na prefeitura, não vou generalizar todos os funcionários públicos, mas boa parte deles não trabalham na sua totalidade com o que o SUS pode oferecer. As prefeituras não disponibilizam tudo, sabe? Mas olha só, o idoso, ele tem uma prioridade enorme à saúde. A assistência tem que ser integral à saúde, mas é integral, tá? Tanto desde a atenção primária aqui no Estratégia de Saúde da Família, de prevenção, promoção à saúde, tanto na recuperação, sabe? Com consulta, tendo participação do idoso em alguns grupos, sabe? De hipertensão, de diabetes, fisioterapia nos lares, tá? Atendimento odontológico, isso tudo o idoso tem prioridade. E a gente, de fato, não vê tanto isso sendo aplicado. Só que é aplicado, mas não vou dizer esse termo, não ver tanto ser aplicado. Digamos que dependendo do município, dependendo da equipe de estratégia de saúde, a gente não vê o idoso tendo todos esses benefícios na totalidade que ele deveria ter, de acordo com o estatuto, tá? Outra questão, o idoso tem, gente, prioridade de receber atendimento domiciliar, atendimento nas instituições de longa permanência, pode ser pública ou privada. Então, se precisar, o idoso tem esse atendimento domiciliar garantido. Por exemplo, perícias médicas. Se o idoso não tiver condições de fazer uma perícia, a perícia tem que ir na residência do idoso, tá? O atendimento à saúde tem que ter prioridade, tem que ser imediato. Se tiver para liberação de exame, tudo isso, gente, tem que ter uma prioridade para o idoso. O idoso tem um programa dentro do Estatuto do Idoso, né? Não, um programa dentro do Estatuto do Idoso, não. Dentro da Política Nacional do Idoso tem um programa de medicamentos e o Estatuto do Idoso fala sobre que é dever e é garantia do idoso receber gratuitamente medicamentos, tá? De uso contínuo, então de hipertensão, de diabetes, cardíacos, enfim. É também garantia do idoso receber próteses, órteses, todos esses equipamentos de restauração e reabilitação ortopédicos gratuitamente, tá, gente? Aqui foi que eu esmiucei um pouco esse artigo 15, ó. E aí o parágrafo 1º vai falar, ó, de algumas coisas, né, da saúde que eles têm direito. Eu peguei dois aqui que eu achei interessante, que por exemplo, unidades geriátricas e de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. Tem direito à saúde, é direito, mas a gente por aqui não tem, por exemplo. Em grandes centros, acredito que tenha, mas é interessante porque tem direito, tá? Ao atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos, abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos. Que isso, gente? O atendimento domiciliar, ele é garantido, inclusive em alguns casos, por exemplo, home care, tá? De necessidade de ter uma pessoa de atendimento integral na residência do idoso.
Claro, gente, tem que acionar a prefeitura, muitas das vezes tem que acionar o Ministério Público, mas o idoso tem direito, tá? Fala sobre direito a um acompanhante em caso de internação, aqui no artigo 16º, ó. Fala também se o idoso, né, tá muito bem mentalmente falando, ele pode escolher qual é o tratamento que ele quer receber. Em alguns casos, né, a gente tem essa opção de escolha de qual tipo de tratamento ser realizado, e aí ele pode escolher. E não estando em condições, ele vai atender aí e colocar um procurador para poder responder por ele, tá, gente? Então, aí, ó, direito ao acompanhante durante o internamento, direito de optar pelo tratamento mais favorável desde que ele esteja mentalmente apto, direito de ser transferido para centros maiores, caso necessário, centros de grande referência, o idoso tem prioridade. Então, ele está aqui com Jesus. Precisa de um tratamento que não tem aqui, que precisa de ir para um grande centro, né? Por exemplo, um tratamento de câncer, um INCA da vida no Rio. Então, na central de regulação, ele tem que ter preferência nisso, tá? E aí vai falar também de notificação compulsória. Só um minutinho, gente. Deixa eu finalizar o vídeo aqui. Não, finalizei não. É porque... Pera aí, gente. Senão vai acabar a bateria do meu notebook. E aí eu tô perdida. Eu vou finalizar o vídeo aqui e a gente encerra rapidinho. Deixa eu falar com vocês aqui. Voltei. Porque a bateria do meu notebook tá terminando. E eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo aqui e a semana que vem a gente termina ele, tá? Porque ele já tá bem grandinho já. E aí eu tô falando aqui, finalizando aqui, falando de notificação compulsória em casos de violência. A gente tem que também fazer denúncia, tá, gente? Se eu escuto um idoso apanhar e eu não faço essa denúncia, isso é errado, tá? A gente tem que fazer isso daí. E aí, no finalzinho desse slide, fala da discriminação em relação aos planos de saúde. É errado o plano de saúde cobrar mais, a gente vê muito, mas tá no Estatuto do Idoso. E o comparecimento do idoso a órgãos públicos também tá proibido exigir. Se ele não conseguir por conta de doença, enfermidade, o órgão público tem que arrumar um jeito de ir até ele, tá?